Olá, pessoal! Para todo mundo que está chegando agora dentro da Conexão Universitária, bem-vindo ao nosso bate-papo semanal sobre temas da vida cristã dentro da universidade, mas tema, eu acho que não fala só dentro da universidade, na verdade a gente fala sobre esses temas com toda a nossa geração. Então, seja bem-vindo ao nosso programa Conexão Universitária. Se você não conhece, eu já te convido agora a dar uma olhada lá no nosso site ou no nosso Instagram para dar uma olhada no que nós estamos fazendo por aqui e produzindo. Também tem lá no site mais informação. Hoje o nosso papo é muito interessante. Estamos aqui com um tema sensacional, na verdade. Se você ainda não deu uma olhada, pode baixar dentro do aplicativo. O tema dessa semana é o episódio 48, a semana 48 do Conexão Universitária. Nele nós falamos sobre eternidade. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema ou gostaria de se aprofundar, esse vai ser o seu momento, na verdade. Você pode deixar suas dúvidas aqui com a gente, tanto no canal no YouTube, quanto no Instagram, em outras redes que nós temos, ou só mandar para a gente. Gostei muito desse tema e gostaria de me aprofundar, daí venha e se conecte com a gente, tá bom? Bem, para você que faz tempo que não me vê aqui, porque o apresentador desse programa é o João Heck, e ele não está aqui hoje. Eu sou a Jess, estou aqui para fazer a apresentação do programa e episódio de hoje. Espero que a gente tenha um excelente papo e você possa aproveitar muito a conversa. Mas eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com convidados. E hoje aqui para se apresentar para você, nós temos o Jonatas. Espera aí, quem é você? O que você faz da vida? De onde você veio? Para onde você vai? Então, gente, meu nome é Jonatas, eu sou Jonatas Menezes, né, para me apresentar, eu tenho 24 anos, sou formado em Direito, né, eu já passei por uma universidade, mas agora eu estou cursando Teologia na Fabapar, a famosa Fabapar. Então, a gente está estudando lá Teologia, eu estou trabalhando já integralmente no Ministério, eu estou aqui num dos campos da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e aqui a gente está fazendo um trabalho fenomenal aqui com jovens, mas acaba que eu sou o quebra-galho do pastor, né? O que ele pedir eu estou fazendo também, então eu ajudo na escola bíblica, nas outras áreas aqui ministeriais, mas a gente está vendo aqui uma igreja ser revitalizada, crescer para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas aqui estão conhecendo Jesus aqui no bairro do Campo Comprido. Então eu estou feliz de estar aqui com vocês e poder agregar de alguma forma, mas obrigado pelo convite, estou me sentindo muito honrado. Não, é muito bom ter você aqui com a gente, né? Um estudante de teologia. Não, brincadeira, então aí todo mundo tá finalizando a vida, porque estudar teologia é para a vida, né? Você termina e nunca mais termina a faculdade, mas não acaba os estudos. Então, eu me nós formei temos primeiro eu me formei primeiro na justiça humana, agora estou estudando a justiça divina. Olha que profunda essas palavras, achei super adequado. Um estudante. Então vamos lá, nós temos uma outra que também formada. Temos aí, né? Você vai para a segunda faculdade? Não, desistiu? Até o momento, não. Olha aí, nossa segunda querida convidada. Eu sou a Bruna, eu sou formada em Recursos Humanos, me formei no final do ano passado, na verdade. Nossa, até me confundi aqui agora. Você vê, né? Já faz um tempo. Me formei no final do ano passado, hoje eu trabalho com isso em uma agência de marketing e comunicação. Sou da PIB Curitiba também, o Jonatas está ali no campus do Campo Comprido, mas eu sou ali do Batel mesmo ali, né? E tô lá, tô liderando célula, tô supervisionando célula, tô bem envolvida no ministério. Apesar de eu não ser mais universitária, eu ainda tô bem envolvida com a galera universitária, então, tipo, continua sendo a minha... Como diz? Teu chamado, tua conexão. Exatamente. Ainda tô por ali, tô misturando tá no ali meio, né? Não tem como. Tá todo mundo nessa faixa etária ali para sempre na universidade. Sobre uma segunda faculdade ainda é mais ou menos uma incógnita. Tipo, tem uns planos aí para frente, mas não precisa ser feito especificamente dentro de uma universidade, mas para alguma formação e tudo mais. Uhum. Mas é isso. Então, hoje, essa é a minha realidade, essa é quem eu sou. Muito bom saber disso. Então, gente, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema eternidade. Acho que vale muito a pena a nossa conversa sobre, mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? Primeiro aí do nosso querido Jonatas, para que ele fale bastante. Não, Jonatas, abre o seu coração, de fato. Fale sobre esse tópico em si, né? O que ele tem a ver com você e quando você teve esse primeiro contato com essa palavra eternidade. Eu creio que muito disso tem a ver com a nossa conversão. Eu sei que, de modo geral, as
As pessoas ouvem muito, falar sobre isso, eu vou te amar para... É o campo dos apaixonados, acontece bastante, né? Vou te amar para sempre, mas eles nem sabem o que isso significa. Ou as histórias de contos de fada, para sempre, mas não tem esse contato que nós temos aqui quando nós conhecemos a Cristo. Mas eu gostaria de ouvir de você, Jonatas, a sua conexão com esse tema e a sua história mesmo de conversão. Como que foi aí? Então, esse tema foi o que mais mexeu comigo desde a minha infância, né? Tanto que em relação a quando a gente fala sobre vidas, né? Tipo, vida eterna, no caso, mas também sobre vida, sobre morte, isso tudo mexe com a gente, né? E eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe tinha contado como eu nasci. E daí ela me mostrava, assim, com exames, que ela tinha uma doença incurável, né? E ela me mostrava os exames, olha, o útero da mãe era assim, ela me mostrava assim, só que não tinha um tratamento, uma forma específica para conseguir curar a minha mãe de fato. E daí minha mãe, inclusive, ela acabou perdendo um filho, né, que era para ser o irmão mais velho meu. E ela me contou, né, que foi uma fase muito difícil, ela ficou num período de quase 8 anos ali, para depois, em determinado momento, no tempo certo, Deus ter curado minha mãe. Foi numa reunião de oração que a minha mãe foi curada. Um dia ela chegou para a doutora dela e falou, olha, eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Daí a doutora foi lá, fez novos exames e viu que ela tinha sido curada de uma forma assim inexplicável. A doutora dela estava falando, meu Deus, o Deus dela curou ela. E daí ela me contou isso, mostrando os exames, e aquilo me impactou. Daí me veio a pergunta, tá, Deus, se o Senhor curou a minha mãe, por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Se o Senhor me fez um milagre, e inclusive até meu nome, a minha mãe colocou como presente de Deus, né, dado por Deus, era algo inexplicável o fato de eu ter nascido. Então, eu me perguntava, e foi assim que Deus foi se revelando para mim. Eu conhecia Jesus muito novo, conhecia Jesus através dos meus pais, mas quando eu tive um encontro foi no meu quarto, foi fazendo esses questionamentos, foi lendo a Bíblia, foi orando, e ali mais ou menos entre 6 e 7 anos, eu comecei a ter várias experiências com Jesus. Era como se eu sentisse Deus pegando a minha mão e me destinando, me abençoando, cuidando de mim, assim, era bem um negócio, assim, louco, assim, tipo, e eu era criança, não entendia muitas coisas, mas eu fui vivendo essas experiências. Mas sempre eu entendia, quando eu era criança, que eu tinha um propósito, e esse propósito apontava sempre para algo muito maior, que eu não conseguia compreender, como se fosse algo, assim, fora daqui. E sempre, a partir disso, eu entendia que como se eu não fosse daqui. O tempo todo eu estava ansiando as coisas do céu, porque eu queria entender quem era esse Jesus que curou a minha mãe. E dentro do decorrer da minha caminhada, é claro que eu fui amadurecendo, fui buscando muita santidade e tal, mas eu sempre tive o anseio de conhecer esse Jesus. Então, acho que era a coisa que eu mais queria, dos meus sonhos, quando eu era criança, era conhecer Jesus, andar com ele, enfim, estar lá no céu com ele. Então, o céu sempre me atraía bastante, as coisas do céu, assim. Então, desde quando eu era criança, por conta dessa história dos meus pais e por conta daquilo que Jesus ele ia se revelando para mim, eu sempre estava buscando essas coisas dos céus, né? A eternidade. Eu queria estar ao lado dele, eu queria estar buscando sempre estar tipo vivendo essas coisas celestiais. E isso que quando eu me perguntando para o meu pai as coisas também, meu pai era professor de escola bíblica, daí ele ia me tirando as dúvidas e Poxa, tal, e eu então ficava, estava meu bem Deus. conectado ali, né? Então, isso que era mais legal. Eu chegava com dúvidas, assim, dificílimas, assim, sabe? E ele ia me respondendo com muito amor, e isso foi gerando discipulado, cuidado em mim, e aquilo foi criando no meu coração uma busca sempre por propósito, em querer alcançar as coisas do céu, mas ao mesmo tempo em fazer algo para levar as pessoas junto comigo. Tanto que no colégio, assim, tinha uma época, eu me lembro que começaram a comentar sobre os fins dos tempos, tinha muito aquelas séries, né, que passavam antigamente sobre zumbis, essas coisas assim. Daí eu falei, O gente, sabia que na Apocalipse, né? Bíblia O fala fim sobre isso? do quarto, né? Eu falava, sabia que na Bíblia fala sobre isso? No Apocalipse. Eu comecei a ler Apocalipse com a galera lá do colégio. Daí a galera começou a se interessar, mas eu fazia isso de uma forma natural. Eu não fazia, tipo, falando, nossa, hoje eu vou evangelizar a galera do meu colégio. Na verdade, era tão impregnado aquilo em mim, eu acreditava, na verdade, olha isso, inocência, né? Acreditava que todo mundo já era crente. Porque se eu tinha uma experiência com Deus,
Eu falava, Todos. cara, todo mundo É vai uma ter uma experiência sensação com que a Deus. gente Acho que todo tem, mundo é né? crente no meu colégio. Eu não preciso pregar para eles. Eles são de igreja, todo mundo tá aqui. Depois eu comecei a ver Sim, que mas tinha é muita uma maldade. sensação meio geral, né? A gente passa isso na nossa cabeça. Eu já tive essa experiência, então todo mundo ao meu redor também tem, né? Então, na hora por isso que às vezes a gente enfrenta alguns dilemas, né? Que fala uma coisa, a pessoa não entende o nosso vocabulário, não é, né? Vários, né? Coisa em relação tanto ao inferno quanto coisas que a gente está aprendendo na escola dominical. Quando a gente vai lá, a pessoa não fala a mesma coisa. A gente fala, ué, onde você cresceu? Então, De onde não você é mesmo? fora? O que você faz ali? Não é mesmo? Mas a minha experiência assim, com Jesus foi essa. Tanto que eu nunca senti vontade de me afastar dos caminhos dele. É como a graça dele, de forma irresistível, me alcançasse. E apesar de eu não ter tanta maturidade, estar conhecendo mais da palavra de Deus, eu sentia e tinha certeza que ele estava comigo. Eu vivia essas experiências com ele e aquilo ali sempre me fazia querer buscar as coisas celestiais, as coisas eternas que Deus tinha proporcionado para mim e eu creio para a humanidade, para as pessoas a quem ele se revelou, enfim, para as pessoas a quem também escolheram caminhar com ele. Então eu falava, não, eu preciso falar desse Jesus, porque para mim só faz sentido ter uma vida com ele. Então foi mais ou menos assim a minha experiência com relação à eternidade, o que os meus pais iam explicando e aquilo que eu fui vivendo com Jesus desde quando eu era criança. Caraca, muito bom. E aí, Bruna? Bom, a minha experiência em relação à eternidade, né, como eu fui aprendendo sobre o que é isso, é mais ou menos parecido assim, mas eu lembro que os meus pais, mas o meu pai, na verdade, desde pequenininha, ele sempre me falava muito comigo sobre o céu. Tipo, eu era muito curiosa, eu sou uma pessoa, calma aí, na minha cabeça aqui, eu sou muito curiosa, por exemplo, eu amo assistir filmes de catástrofe natural, tipo, furacão, tsunami, de coisa assim. Fim dos tempos, ela é conectada ao fim dos tempos. Eu gosto disso. E aí, quando eu ia para a igreja pequenininha e eu começava a escutar sobre o livro de Apocalipse e o que acontecia, eu ficava tipo, pai, vai ser assim mesmo? Que legal! Meu Deus, hoje eu já entendo de outra forma, né? Mas na época eu ficava, caraca, vai ser igual no filme, tipo, eu ficava, tipo, abismada com aquilo, né? Eu vou ver os efeitos especiais. Exatamente. Eu ficava assim. Então eu sempre fui muito curiosa para entender como que ia ser, tipo, o fim dos tempos, né? E aí, tipo, eu perguntava, pai, o que é o arrebatamento? Como é que vai ser o fim dos tempos? Tá, e aquilo lá de, tipo, que vai ser num piscar de olhos, como é que é, sabe? Tipo, eu sempre fui perguntando muita coisa. E aí, com isso, meu pai, ele sempre vinha me falando sobre o que a Bíblia diz sobre o céu, como é o céu e tudo mais, né? Aquilo que a gente pode esperar ao chegar lá. Mesmo sabendo que provavelmente o que está escrito na Bíblia é, tipo, um fragmento mínimo, assim, do que a gente realmente vai encontrar. E aí eu comecei a me interessar, né? Tipo, na minha cabeça, até um determinado ponto da minha vida, a eternidade para mim já significava exatamente mais essa questão de, tipo, chegar no céu, saber como é, estar com Jesus o tempo todo e tudo mais, e, tipo, realmente ter, tipo, passar o resto da vida lá, tipo, com ele, assim. Então, era um conceito um pouco mais engessado, assim, tipo, não era uma coisa que eu ia muito a fundo, né? E há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu fui cristã minha vida inteira, também nasci em lar cristão, né? Eu era sempre aquela filha que dormia no banco enquanto os pais estavam lá cantando no coral, ensaiando e um monte de coisa. Mas eu acho que eu fui realmente entender e começar a viver isso há uns 5 ou 6 anos atrás, não me lembro certo agora. Mas foi quando eu me mudei para Curitiba, eu não era daqui, eu era do interior de São Paulo, lá em São José dos Campos. E apesar de ter sido criada debaixo da palavra, com princípios cristãos e tudo mais, eu não tive uma adolescência tão firme assim. Então, eu era um pé na igreja, eu tô fora, sabe? Olha lá, irmã. E daí, tipo... Eu achava que tudo bem, porque os meus amigos também viviam assim, as pessoas que estavam em volta de mim, tipo, o contexto em que eu estava era daquela forma também, né? Exceto a minha família, mas para mim tudo bem. Era essa, gente, a adolescência é uma fase difícil. Concordamos todos, ninguém discorda.
E aí, quando eu me mudei pra cá, foi um momento em que eu vi que Deus, tipo, tirou tudo que eu tinha, assim. Tipo, eu saí da igreja que eu tava, eu não tinha mais os amigos que cresceram comigo desde pequena. A minha família, a minha família por pai de mãe, eu sou bem ligada neles, assim, por eu ter crescido muito próxima, né? E aí eles, tipo, ficaram todos lá no estado de São Paulo, não tem ninguém aqui em Curitiba, aqui no Paraná, e tipo assim, pra mim foi horrível. Mas hoje eu já olho e falo, tipo, gente, eu acho que realmente foi necessário que Deus tirasse tudo aquilo que era importante para mim, para que eu pudesse olhar para Ele de volta. E foi a partir daí que eu comecei a realmente viver a minha vida da maneira que eu deveria, realmente viver para Ele, né? Com o propósito de adorar a Ele, de rever as minhas condutas, de rever os meus pensamentos e as escolhas que eu fazia e tudo mais, e entender que eu deveria viver para Ele, porque eu fui criada com esse propósito, né? E a partir disso, foi, tipo, testemunho atrás de testemunho, assim. E sabe aquele sentimento, assim, de quando, tipo, você vê algo acontecendo, você vê o agir do Espírito Santo, você vê a tua vida mudando, e você olha e fala, tipo, cara, isso é a única coisa que importa. Tipo, nada mais em volta vai importar. E eu lembro até de um momento específico ali na PIB, ela fica bem no meio da Avenida do Batel, então, tipo, ambulância passando, aí o motoqueiro do iFood, daí tem casamento no Castelinho do lado, daí tem um posto na frente, um caos, e ônibus, e um monte de coisa, e gente passando, criança chorando, um caos. E eu lembro que eu estava sentada ali e eu comecei a observar isso. E foi em um desses momentos em que eu realmente estava muito reflexiva sobre tudo que Deus vinha mudando no meu coração, assim. E eu comecei a observar, tipo, toda essa movimentação, tanto de gente passando, tanto de coisa acontecendo, avião passando em cima. Tipo, gente, é um caos ali. Só que eu olhei e falei, cara, acontece tanta coisa no nosso exterior que a gente não se atenta para o que deve acontecer no interior. E naquele momento eu percebi que eu senti saudades da eternidade, mesmo nunca tendo estado lá. E eu olhei e falei, eu tô aqui, mas eu não sou daqui, sabe? Tipo, eu estou no meio dessa bagunça toda, mas é por uma questão de tempo, na verdade. Eu não vou ficar aqui para sempre, o meu lugar é outro. E foi ali que, tipo, a minha chavinha realmente virou, assim, sabe? Então, eu tinha um conceito antes, tive um conceito depois. Não sei exatamente quando, ano, mês, enfim, que isso aconteceu. Mas eu lembro exatamente do momento de Deus, tipo, ministrando aquilo no meu coração, assim, de que eu estava ali no meio daquilo tudo, tipo, muita coisa acontecendo em volta da gente, né? Que a vida segue e tudo mais, a vida acontece. Mas dentro de mim eu precisava estar com o meu foco em outro lugar, tipo, ter essa maturidade até mesmo de conseguir viver no mundo em que a gente vive hoje, mas com a minha cabeça nele, e não com a cabeça aqui, onde a gente está, no ambiente que a gente está e tudo mais, né? Ter o foco realmente em Jesus. Então, a minha experiência em entender a eternidade, e na verdade é um processo que eu passo, tipo, constantemente, assim, foi dessa maneira. Foi nesse momento. Sendo bem honesta, esse momento aí que a Bruna compartilhou, me lembra um pouquinho, vários momentos que acho que já deve ter acontecido, acontece com todo mundo, que a gente parece que está dentro de uma bolha, né, de tempo, e as coisas ao redor acontecem em outra velocidade, a gente começa a ver as coisas em outra velocidade. Não porque as coisas mudaram, elas estão lá, mas algo dentro de nós está mudando, então os nossos olhos começam a olhar diferente para tudo que está ao redor, né? Então elas passam um tempo diferente. Muitas pessoas me perguntam, Jess, como você faz tantas coisas? Não é sobre isso, na verdade, porque eu começo a olhar para o tempo de uma maneira diferente, né? Começo a ver coisas que de fato são eternas e que me levam para coisas eternas. Então eu gasto o aparente tempo que eu tenho aqui nelas. Então o tempo delas é esticado, né? Mas o tempo que eu gasto em cada uma também. Por isso que com frequência a gente é convidado a ter muito tempo na presença do Senhor, né? Ter tempo com Ele. Quando a gente faz isso de fato, tem esse tempo constante com Ele, as outras coisas ganham um tempo diferente. Várias delas ganham e a gente fica assim olhando. Nossa, parece realmente que tem uma bolha e que as outras coisas estão mudando o tempo de acordo com o tempo do nosso Deus. Isso é muito estranho, é algo sobrenatural mesmo que a gente vive. Não sei se já enfrentou isso, já ficou dentro de uma bolha olhando ao redor, mas nesse sentido mesmo, de você observar as coisas passando numa velocidade diferente. Porque você está mudando. Porque você, dentro de você, a sua percepção do tempo está mudando. Sim.
Enfim, não sei se você quer comentar alguma coisa. Então, eu acho interessante porque, para mim, só faz sentido buscar a santidade ansiando a eternidade. Eu estava falando esses dias aqui, é como a gente fala, né? A gente espera a vinda do noivo, né? A volta de Jesus. Só que eu quero estar bem vestido, eu quero estar bem arrumado, eu quero estar esperando ele, ansiando por ele, mas de uma forma que, aqui na Terra, por mais difícil que seja, uma forma que agrade a ele. Então, é como a Bíblia sempre fala, em relação a você trocar as novas e colocar as novas vestes, né? Tirar as vestes antigas, né, ali do velho homem, deixar para trás e você colocar novas vestes, assim, ansiando, né, a volta dele, né, a eternidade. Daí, para mim, faz sentido, né, a eternidade está atrelada à santidade, né, como você falou, essa bolha eu enxergo no sentido de a gente estar se separando, né, ser santo, né, ser separado, né, das coisas do mundo. Daí a gente fala, me parece que a gente está meio sozinho, mas daí quando a gente se encontra com o corpo de Cristo, com a igreja, daí a gente fala, nossa, eu não estou sozinho, Faz bastante a gente está indo sentido. para a mesma direção que eu. Né? Daí parece que até o tempo passa diferente, não é? Eu tenho certeza que vocês já foram para o retiro e ficaram, nossa, o que aconteceu aqui? Não é? Aí a gente volta para casa e fala, o que tipo, aconteceu? um pedacinho do céu caiu aqui neste lugar, assim, eu falei, eu não quero voltar para casa, quero ficar aqui, né? Sim. Mas é isso mesmo. Mas é interessante. Eu gostaria agora de ouvir um pouquinho de vocês, na verdade, quais são as marcas desse tempo aqui, no sentido de vocês entenderem até coisas que tocaram aqui na nossa linha do tempo, eu diria, mas que foram marcas também interessantes, que o Senhor ensinou vocês. Eu não sei em que sentido o Senhor já tem tocado ou explicado coisas. Isso é o que você falou sobre santidade também, talvez algo que o Senhor já tenha ministrado na sua vida em várias áreas. Mas quais as marcas desse tempo aqui que o Senhor tem despertado vocês para coisas eternas? E aí, meu querido, quais coisas? E aí? Então, como eu falei, né? Quando envolve muito com relação à morte, né? A ida, né? De alguém e tal, isso faz a gente refletir bastante. Opa, aí. Agora você está Aí, falando. opa, então vou recapitular aqui. A questão assim que eu vivi duas experiências muito marcantes com relação a isso, né? Que eu falei que me faz enxergar para a eternidade e buscar isso, né? A primeira foi quando o meu avô ele faleceu. Eu era muito novo e ele era pastor. Ele sempre contava muitas histórias para mim, assim. Ele é pastor da Assembleia de Deus, mas ele é aquele pastor assim que ele era também, ele era bivocacionado. Ele era mecânico, mas ele sempre ia lá no interior de São Paulo, ele ia em algumas regiões, ele tinha só um carro bem simples assim, mas eles iam passando lá e ia nas casas para trazer as pessoas para Jesus, né? Meu avô eu via muito nas perspectivas, histórias que meu pai contava, e ele acabou que ele faleceu muito novo. Ele foi com 60 e poucos anos ali, acabou, né, indo embora. Só que daí eu me lembro que eu fui no velório do meu avô e eu nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai sempre foi um cara muito forte para mim, assim, em todos os aspectos, assim, um exemplo para mim. Mas eu vi naquele dia meu pai chorar. E dele estava no discurso ali no velório, ele falou assim: para mim é muito difícil perder o meu pai. Ele falou assim. Mas ao mesmo tempo que eu vejo essa dificuldade, essa perda, esse sofrimento, ele falou que tem uma diferença no velório de um cristão, de um crente, a alegria. Nós sabemos para onde ele vai. E aquilo ali, quando ele falou isso, apesar de eu ver meu pai com aquele estado assim triste, eu via no exato momento quando ele falou aquilo, o Espírito Santo consolando meu pai, trazendo uma alegria que não tem como explicar. No momento que o pai dele, né, o meu avô tinha falecido. E daí ele eu vi o que é esse senso de eternidade, sabe? Tipo, a alegria no velório de um crente, sabe? Aquilo ali me impactou pra caramba. E a outra coisa também foi da morte, também, infelizmente, do meu melhor amigo. Ele tinha a minha idade, ele morreu ali na pandemia, ele morreu com 22 anos. Se você conhecesse ele, era um cara mais intenso de todos, assim. Ele acordava 4 horas da manhã para andar de bicicleta. Ele tinha todo programado a semana dele. Daí ele gostava muito de investimento, de sonhar alto. Então ele abriu uma empresa, ele tava tipo voando assim. Um cara de oração. Eu me lembro que tinha sábados assim que eu tava dormindo lá,
Ele vinha de São José dos Pinhais até aqui no Campo Comprido, ele vinha de bicicleta e me acordava 8 horas da manhã no sábado, só para me dar um abraço e me estimular até Caraca, meu intensidade, Deus! assim, sabe? E ele queria fazer que as outras pessoas vivessem dessa mesma forma intensa. Tipo, ele queria, da mesma forma que ele fazia isso pro físico dele, pro intelecto dele, ele fazia isso também na vida espiritual dele. E isso me impactava bastante. Mas daí me vinha a pergunta, por que o Senhor levou ele? Por que ele foi embora? Né? E daí eu me perguntava, assim, e ao mesmo tempo Deus falava para mim, porque eu tinha um plano para ele, um propósito muito maior, que só na eternidade você vai entender. Mas nesse período de tempo, nesses 22 anos que ele estava aqui na Terra, ele marcou a minha vida, marcou a minha história. Por isso que é importante a gente sempre estar olhando para as coisas eternas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai embora amanhã ou não. Meu melhor amigo não sabia, mas ele fez a diferença no tempo que ele estava aqui na Terra. Não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas que estavam em volta dele. Então eu conto a história dele até hoje. Muitas pessoas realmente conhecem a Jesus pela história dele, por conta daquilo que eu tenho falado nos púlpitos, enfim, aonde eu trago a mensagem. Eu sempre conto a história dele, do quão ele era intenso, porque eu entendi que se eu posso, tipo assim, em outras áreas da minha vida ser intenso, eu quero ser mais intenso ainda na minha vida espiritual com Jesus, porque eu não sei o dia que vai voltar. E eu quero impactar vidas, quero que pessoas conheçam a ele, para depois, de fato, deixar um legado espiritual, sabe? Deixar um legado aqui na Terra, porque eu sei que a gente está aqui não por qualquer coisa, sabe? Por coisas terrenas. A gente está aqui por um propósito maior, para as coisas eternas. E eu entendi vendo isso na vida do meu melhor amigo, né? O Maurício, né? Ele foi um cara incrível e ele marcou a minha vida. E eu prometi para ele, eu me lembro que nas nossas conversas eu falava, cara, até o último dia da minha vida eu vou pregar o evangelho, cara. E eu quero dar o meu melhor, sabe? Tipo, eu vou morrer se for preciso por Jesus, porque ele mudou a minha vida, mudou a vida dos meus irmãos, dos meus melhores amigos, e eu quero pregar ele até o fim, a fim de tudo, porque só ele me traz sentido aqui na Terra, só ele faz sentido para mim, e eu sei que um dia eu vou me encontrar com ele. E daí eu lembro, né, do que o apóstolo Paulo falou, né, Filipenses 1:21, né, que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, para mim, isso faz muito sentido, o senso de eternidade que o apóstolo Paulo carregava com ele. Porque se ele estava aqui, vivendo aqui na Terra, ele estava vivendo para as coisas eternas, ele já estava almejando aquilo. E ele falava, cara, eu posso fazer qualquer coisa por Jesus, até morrer. E se eu morrer, eu vou estar com ele. Então, tá tudo no lucro, tá tudo certo. Né? Eu vou continuar vivendo em alegria, mesmo passando por sofrimento, dificuldade. E mesmo se os meus questionamentos, os meus próprios questionamentos teológicos não forem respondidos. Porque até hoje Deus não me respondeu. A única coisa que Deus falou comigo através da vida dele foi que ele foi um mensageiro na minha vida, teve um propósito no curto período de tempo que ele ficou aqui, e ele deixou uma marca na vida de várias pessoas, inclusive na minha. Então, eu entendi que o meu amigo, mesmo sem ele entender na época que ele estava vivo, ele tinha um senso de eternidade. Ele falou, eu vou viver intensamente para Jesus. Porque eu brincava, né, que ele queria tanto viver com Jesus que ele foi mais cedo, né? Foi para mim, eu brinco, né, que ele foi arrebatado, sabe? Olha Ele aí, era tão, viu? um cara tão intenso que Jesus falou, quer saber? Ele quer tanta eternidade, eu vou trazer esse cara próximo de mim aqui Bora. Deus fez e isso com vou uma levar galera que embora. eu olho e fico, cara, umas pessoas assim que eu sinto muita falta também, né? São pessoas que realmente tocam a nossa vida com eternidade, né? São pessoas assim que você ficava, como é que é possível? Como é possível ser tão intenso, né, em proclamar Jesus? Então, realmente, eu também sinto falta de pessoas assim que, nossa, as palavras, a alegria, a motivação e qualquer atividade, tipo, simplesmente por você tomar um café com a pessoa, você já se sentia, você entendia um pouco mais sobre o que é a eternidade com essa pessoa, entende? E Então, as últimas, realmente, e as últimas palavras do meu, eu falo irmão, do meu irmão, né, que eu falo assim, tipo assim, que eu amo muito ele. Ele foi numa ligação dele ali para os pais, porque ele estava internado, então ele teve uma parada, né, cardiorrespiratória, eles conseguiram reanimar ele, daí ele conseguiu fazer uma ligação final, as últimas palavras dele foi Maranata. Tipo, ele falou Maranata, Maranata e desligou o telefone e ele tá lá com Jesus hoje, sabe? Então, é isso que me marcou e é isso que eu prometi para ele. Eu falei, eu vou cumprir o resto da minha vida, eu vou pregar o evangelho até o dia que Jesus voltar, ou se eu for também em breve, eu quero sempre viver
com esse senso de eternidade no meu coração, porque eu vi isso acontecer com pessoas que eu amo muito, sabe? Então era isso. Aqui aí, Bruna. Legal. Só um adendo, gente, eu achei muito, muito legal o que você falou, duas coisas. A primeira sobre o falecimento do teu avô, porque meus dois avós faleceram no mesmo ano também, não foi por conta de pandemia nem nada, mas eles faleceram com um intervalo pequeno, assim, entre um e outro, questão de 2, 3 meses, bem no máximo, assim. Acho que foi 2 meses. E eu vi a mesma coisa, assim, tipo, eu lembro que eu cheguei no velório do meu avô que faleceu, o primeiro avô que faleceu, e as pessoas estavam rindo. Eu entrei assim, eu falei, será que eu tô no lugar certo, né? Tipo, ué. E era exatamente isso, tipo, as pessoas estavam felizes, o meu avô também era pastor e tudo mais, e a gente estava bem, a gente estava triste, a gente estava, mas a gente estava muito em paz, porque a gente sabia onde ele estava. E o meu segundo avô também, ele foi eu tive mais proximidade com ele, ele era esse que morreu por primeiro, ele era daqui de Curitiba, eu não cresci tão perto dele, mas o outro era lá de São Paulo, então eu cresci bem perto dele. E ele deixou um legado muito, muito bonito na nossa família, assim. Eu lembro que quando eu fui para lá, a gente ficou sabendo que ele tinha falecido e tudo mais. Na noite anterior do funeral dele, eu e os meus, eu não lembro se todos os primos estavam lá. Eu sei que tipo a gente se juntou, eu e todos os meus primos, acho que a gente estava em 6 ou 7 ali. E a gente foi dormir tudo no mesmo lugar, assim, tipo, tudo junto. E a gente é assim desde pequeno. E a gente foi dormir todo mundo junto ali. E a gente começou a falar muito do vovô e tudo mais, as memórias que a gente tinha e tal. E a gente estava triste, mas a gente viu que naquele exato momento ele deixou um legado muito importante para nós, que foi a comunhão em família. Porque a gente estava num momento difícil, mas a gente não deixou de estar junto. E a gente optou por dormir todo mundo junto, um por cima do outro mesmo. E sabe, isso foi muito legal. E a gente viu e falou: caraca, é isso que importa, sabe? Porque ali a gente não precisou, né, tipo, como eu diria, consolar um ao outro, mas a presença ali, só da gente estar junto, a gente tipo, já teve esse Já momento, foi o assim. consolo. E foi o que a gente bem. Quando a gente viu, a gente tava fazendo piada antes de dormir, a gente tava rindo, zoando o outro, tipo, uma coisa assim. E meu avô tinha acabado de falecer, tipo, naquele dia, sabe? Então, eu achei muito legal você ter compartilhado isso do teu avô e eu também, tipo, me identifiquei. E também a questão do Maurício, uma curiosidade que nem eu e nem você sabíamos, mas eu também conhecia ele. E eu conheci ele por um período muito curto de tempo. Eu visitava a célula dele lá em São José dos Pinhais, eu acho que eu fui umas 3 semanas só, assim. Mas eu acompanhei quando ele faleceu e tudo mais. E eu não tinha certeza se era a mesma pessoa até você falar o nome, né? Quando você falou o nome, eu tive certeza. E muito legal, né, você ter compartilhado isso também. E eu fiquei feliz de saber, na verdade, um pouquinho mais sobre ele e sobre como era a vida, né, dele, atrelada à eternidade dessa maneira, como ele viveu aqui com o foco na eternidade, né? Mas em relação às marcas que eu vejo hoje no mundo em que a gente vive e na minha vida, né, em relação a esse assunto, eu tenho vivido isso constantemente, na verdade, então eu vou pegar algo mais recente que Deus falou comigo, mas em relação a realmente as tribulações que a gente passa. E eu e minha família, a gente tem passado por algumas situações um pouquinho complicadas, já é algo que tem se estendido por um tempo maior do que a gente esperava. Mas no início eu vi que tipo, minha cabeça basicamente explodiu. Assim, eu ficava tipo, meu Deus, por que isso está acontecendo? Sabe? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu lido com isso? Tipo, aquela coisa de uma situação nova acontecendo e você não tá preparado para aquilo, né? E as pessoas sempre me falavam do versículo que diz que para que a gente entre no reino dos céus, a gente tem que passar por tribulações. Eu ficava tipo, tá, mas não tem outro jeito. Tem que ser assim. Só que eu tava tão focada na dificuldade, no momento, na situação em si, que eu não entendia exatamente o que o versículo queria dizer. E isso tem sido um processo de Deus moldar muito o meu coração durante esse tempo todo, né? De Deus moldar realmente o meu caráter. E agora que eu vejo o tanto de coisa que ele já fez na minha vida, a pessoa que ele tem me ajudado a ser, a me tornar e tudo mais, para viver para ele, né? No caso,
eu olho e falo, cara, agora tudo faz sentido. Não é que eu precise passar por dificuldades para ir para o reino dos céus, mas eu preciso que o meu caráter seja moldado através delas para que eu seja, no mínimo, mesmo não sendo merecedora, mas tentar ser merecedora de estar lá, sabe? Então, isso foi algo que Deus falou comigo não faz muito tempo, faz alguns meses, assim. E eu tenho, tipo, falado disso para todo mundo que eu posso. Tipo, as pessoas. E é impressionante o quanto Deus usa o nosso testemunho para edificar outras pessoas. Porque várias pessoas vêm até mim, tipo, Bru, tô passando por tal e tal coisa, você pode orar por mim, vem conversar, vem pedir ajuda. E eu olho e falo, tipo, é agora. Esse Agora que eu vou falar. Chegou. E aí eu entendo, e eu falo, tipo, Deus, é para isso que o Senhor tá me preparando. E aí eu vou e realmente falo, tipo, tudo bem, você tá passando por isso, eu entendo que é difícil. Mas olha o que Atos fala. Atos fala que você precisa passar por provações para que você entre no reino dos céus. E não é para que você sofra, é para que você tenha um caráter moldado, para que você possa se apresentar diante de Deus com um caráter moldado, né? E eu fico muito grata mesmo, assim, de ver Deus moldando isso no meu coração e muito grata por Ele ter realmente me colocado, não vou dizer me colocado, mas permitido que essas situações acontecessem na minha vida para que hoje eu pudesse ter essa perspectiva, sabe? Sim. Então, eu vejo que, tipo, realmente, as coisas acontecem aqui. A mesma coisa de estar lá sentada no meio do batel lá, tipo, com tudo passando em volta. Gente, tá tudo uma bagunça, tá tudo, sabe? A gente não sabe o que fazer. Mas se a gente entende o propósito, a gente entende para onde nós vamos, para onde nós queremos ir, para onde nós queremos chegar, e não de maneira individual, e sim, até mesmo como o Maurício fez, tipo, passar isso para outras pessoas também, sabe? Sim. Quando a gente entende isso, a gente vê o que realmente importa, né? Que a eternidade ela é muito maior do que a gente realmente pensa. Eu acho que a gente não consegue, mesmo com Deus ministrando tanto no nosso coração, acho que a gente nem consegue ter uma consciência tão convicta mesmo, assim, tão certa do que realmente é a eternidade, de como ela é. Sim. Né, Você não tem, né, uma certeza nessa direção, não porque o Senhor não quer que a gente tenha, porque a gente com frequência vê coisas ao nosso redor que tem um fim. Uhum. A gente vê que essa madeira, ela se decompõe, a gente vê os corpos, eles se decompõem, a gente vê a comida, ela estraga rápido. Oxi, como comida estraga rápido? Mas então, muitas coisas que a gente percebe esse tipo de problema acontecendo constantemente. A gente fica, nossa, mas tudo tem um fim, a gente não consegue visualizar algo que seja perene, eterno. E é realmente algo que fica aqui na nossa mente, no nosso coração. Como que eu vou acreditar de fato nisso? Mas quando a gente começa a ler a palavra e ter contato com Cristo, cara, isso começa a ficar mais sólido de fato no nosso coração. Eu lembro e sempre constantemente compartilho isso que um amigo falou comigo, porque ele chegava e brincava em relação ao abstrato e ao concreto, né? E ele falava, Jazz, essa madeira aqui, ela é abstrata ou concreta? E eu falava, ele é bem concreta, ó, se você bater, vai se machucar. Dele, não, ela se decompõe, ela vai sumir, vai desaparecer. Ela é mais abstrata do que você imagina. E eu ficava assim, ai, nada a ver. Nossa, que viagem na maionese. Dele, não. Sabe o que existe, o que mais existe de concreto, na verdade, é você e o Senhor. Eu ficava, né, passava esse questionamento, falava, como assim? Dele, porque você viverá realmente para a eternidade com o Senhor. Então, isso é o que existe de mais concreto em relação a tudo que nós vivemos. Todas essas coisas não existirão dentro de pouco tempo. Mas e você? Você até o Senhor promete um novo corpo. Você tem noção disso? E eu ficava, meu Deus, como eu não tenho noção do que de fato é eterno? Porque eu tô tão ligada a coisas materiais passageiras, a um salário, a uma graduação, a coisas que eu posso fazer, até a gente estava brincando aqui no começo, ó, o tamanho do cabelo, coisas que vão desaparecer, entende? Elas não vão durar alguns anos, não é que vão durar 100 anos, não, nem metade disso, boa parte delas, entende? Mas o Senhor, o máximo que a gente chegou na eternidade foi o plástico, né? Desculpa, eu não resisti. Você tá rindo aí, né? Mas é verdade. Mas a gente tem uma concepção meio quebrada sobre isso. A gente não consegue compreender de maneira plena
porque toda vez que a gente olha para o nosso mundo, a gente vê coisas se decompondo, coisas que acabam, que têm um fim. Então a gente fica meio preocupado. Mas nos funerais que vocês participaram, tinha esperança. Por isso que tinha tanta alegria. Tinha esperança de que aquele não é o último momento que você está vendo aquela pessoa. Você sabe que aquilo não é o fim daquela matéria, daquele corpo, daquilo que está acontecendo ali, não é o fim. Você tem uma certeza de algo que Jesus colocou no seu coração, é uma esperança, uma âncora firmada em você que você não consegue pegar, mas que você simplesmente sabe. Então você consegue ficar mais tranquilo. Sem essa esperança, a gente estaria bem desesperado. Bem desesperado. E eu acho também que a gente se apega muito ao fato, por exemplo, você está falando de coisas que elas vão se degradando, vão acabando, né? Mas a gente também se apega muito ao fato, às vezes, até mesmo de, vamos supor, traumas que a gente passa de pessoas que vão embora, pessoas que, de certa forma, emocionalmente a gente se envolve e em algum momento ela é ou tirada ou ela sai da nossa vida e a gente fica em choque, sabe? Porque nosso coração tem essa tendência de pular muito pro emocional e acabar sufocando o espiritual, né? Então, eu acho que a gente se prende muito a isso também, e isso faz com que, tipo, segue a gente para de olhar para o que é eterno, para aquilo que realmente importa. E achei interessante você falando da madeira, do plástico e tal, não sei o quê, mas acho que muito do nosso comportamento, até mesmo da gente, tipo, não se atentar a isso, de ver que a eternidade, ela realmente, tipo, vai além dos nossos olhos, é porque a gente se limita também muito ao que a gente sente, né? Ao que a gente está vendo aqui, sentindo aqui. E não é uma coisa... Com frequência a gente se limita a isso e não entende que o Senhor criou isso também. Então ele criou para que a gente pudesse viver nesse mundo que é, né, corrompido e tal, mas pelo pecado, e que por causa do pecado é que está tudo sendo corroído, né? Mas a gente não consegue ver além disso, porque com frequência a gente só abre os olhos para essas coisas. Exatamente. Mas quando a gente fecha os olhos para isso e tem esse nosso tempo com o Senhor, novamente, com quem realmente entende de eternidade, o tempo muda. O uso das coisas muda. Você entende melhor mordomia. Você entende melhor tudo que o Senhor quer te apresentar sobre esse lugar que nós passamos. Então não é mais sobre o quanto de dinheiro eu tenho, quanto de aparência eu tenho, quanto eu tenho, porque esse tempo não me permite ter nada. Não me permite, não importa. É o que a palavra diz também. De vocês duas, eu acho legal com relação ao que o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 3, porque ele falou que teve uma experiência tão genuína com Jesus, e creio eu que eu fico tentando imaginar o que ele viveu naquele momento, que ele teve aquela experiência no caminho de Damasco, que ele falou para todo mundo que ele considerava tudo que ele já tinha vivido, tudo que ele já tinha de experiências, crenças, era tudo perda para ele. Era tudo insignificante. E se for ver no termo ainda no grego, ainda ele fala que é esterco, né? Ele fala que para ele, tudo que ele já tinha vivido aqui na Terra não fazia sentido, mas era insignificante comparado àquilo que ele viveu em Cristo, né? E daí, tipo, eu acho interessante porque depois ele fala assim que ele queria, a partir desse momento, dessa experiência, tudo que ele viveu e tal, ali com Jesus, ele queria buscar ainda mais, porque ele falava assim, poxa, eu não consegui ainda atingir a perfeição. E ele fala, eu não consegui ainda levantar o prêmio celestial. É como se ele não conseguisse levantar já a taça, né, empunhar todos os prêmios celestiais que ele poderia ter com aquilo que ele está vivendo aqui na Terra. Mas ele continuava buscando a perfeição, continuava agradando a Deus, tentando retribuir de alguma forma, que nem a Bruna comentou. Que ela falou assim, poxa, eu queria de alguma forma ser merecedor. Eu ia falar, Bruno, talvez você nunca vai ser merecedor. Mas... que eu ia falar assim, o apóstolo Paulo se colocava como um eterno devedor. Tipo, ele falou assim, eu nunca vou pagar esse preço que Jesus pagou por mim lá na cruz, mas eu me considero um eterno devedor. Eu vou tentar, de alguma forma, retribuir, de alguma forma fazer o que Jesus fez por mim. Então, ele coloca lá, eu nunca vou atingir a perfeição. Talvez eu nunca atinja, mas eu vou buscar todos os dias até eu conseguir levantar, até eu conseguir adquirir esse prêmio celestial que me espera um dia lá no céu, lá na glória com o Senhor. Então, eu vejo muito que a medida falando lá em... Tipo, se ele fala em Efésios até a medida de Cristo,
Ele não está falando que é possível, mas ele tem esse uso dessa palavra, até. Se é até, então a gente tem que continuar, entende? Continuar. Porque certamente não é sobre o que o Senhor quer nos apresentar em relação a alguma coisa que ele vai ganhar alguma coisa com isso. Não ganha nada, porque, né, é nós que ganhamos. Nós que no relacionamento com Cristo entendemos o motivo de tanto amor, compreendemos melhor a graça e quem é o nosso Pai. Mas é, na verdade, Ele nos ensinando para que nós possamos compreender. Então, até a medida de Cristo me ensina mais sobre o amor do meu Pai. Né? Ele realmente, o que eu posso fazer para o dono do universo que ele já não faça por si mesmo? Ele não precisa. Não precisa de nada que eu faça, não importa quão bom seja aquilo que eu faça, ele criou tudo. Então, não tem nada que eu possa oferecer para ele que possa ser bom. Mas mesmo assim, ele recebe, sabe? Esse tipo de coisa que deixa, cara, o Criador e o Senhor de todos os tempos permite com que eu use o meu tempo para adorá-lo. Tipo, eu sei que não é só isso, eu faço muita coisa errada. Mas o fato de eu fazer uma coisa certinha, às vezes parece aqui na minha cabeça falando, ganhou pontos, ganhou nada, tá na mesma situação. Entende? Você não ganha pontos e não perde pontos. Você está entendendo e compreendendo do que se trata Jesus Cristo quando você caminha na direção dele. Não é porque as suas obras estão aparentemente melhor aos seus olhos que isso mudou alguma coisa a respeito de Cristo, que não mudou. Entende? Ele continua o mesmo hoje e para sempre. Tem uma vírgula, opa, se você fizer tais coisas. Não. A questão é que essas coisas, essa compreensão da nossa fé, muda quem nós somos. Faz com que eu, de fato, fique mais parecido com Cristo e fique consciente, acho que essa é a palavra, fique consciente do tempo que eu estou vivendo, de todas as coisas. Mas toda hora a gente vai fazer assim, né? Tipo, eu perdi agora, fiz de novo. Aí volto para essa compreensão melhor a respeito do meu tempo. Mas com frequência, eu não estou entendendo. O ruim é muito mais para mim, porque o que ele ganha de fato com isso? Entende? Ele já é o dono do universo. Mas quando eu começo a compreender, eu ganho essa compreensão, eu entendo, eu me aproximo de Cristo. Algo a mais a declarar, Bruna, sobre esse tema? Que eu já vou entrar ali, ó. Não, só... gente, eu sou péssima Não com só. referência. Eu sou péssima com referência bíblica. Eu sei o que está escrito, só não sei aonde. Vamos ver. Mas tem aquele versículo também que fala para que a gente não ajunte tesouros na terra, mas sim no céu, né? E acho que condiz muito também, até com tudo que você estava falando, né? De tipo, você falou, né? Sobre o que eu tenho, sobre o meu dinheiro, sobre o meu tempo e tudo mais. A gente precisa usar todas essas coisas de maneira que a gente consiga ajuntar tesouros no céu. Então, tipo, Deus nos dá tudo isso, né? São condições que a gente tem na nossa vida terrena. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa ter tempo para fazer as coisas. Mas como a gente está utilizando isso de maneira que isso se multiplique, né? Que não pare em nós, mas que se multiplique. Até esses tempos atrás, eu recebi uma oferta de uma amiga e ela me falou, Bru, a verdadeira oferta é aquela que a gente oferta crendo que ela vai se multiplicar e não que a gente esteja dando para alguém. E nisso eu olhei e falei, cara, o que eu vou fazer? Eu olhei e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou pagar a conta? Vou fazer outra coisa, sabe? Gente, eu entrei numa crise. Gerou uma crise. Eu falei, e agora? Eu vou pagar o retiro de alguém? Eu vou pagar uma conta? O que eu vou fazer? Sabe? Foi um puxão na minha orelha? Mas eu achei muito interessante ela falar isso, que realmente a gente precisa fazer com que o nosso dinheiro, ele multiplique, mas não é em quantidade monetária, mas realmente multiplique para Cristo, né? Isso, em vidas mesmo, né? Exatamente. Nossa, isso faz uma diferença gigantesca. Aqui, o tópico da nossa próxima conversa tem muito a ver com isso, né? Se a nossa mente está ocupada por aquilo que é eterno, como que isso é evidente na nossa vida? Sabe? Porque se realmente está ocupado com aquilo que é eterno, assim como na vida do Maurício era evidente, e existiam pessoas que, né, eram essa nuvem de testemunhas, de que modo vocês... eu sei que isso é complicado, né? De que modo nós aqui estamos fazendo isso? Sabe? De que modo que é possível que alguém fale, não, eu estou tentando, eu estou cometendo um monte de erro, aqui eu sou um exemplo.
de que realmente a gente está tentando ocupar a nossa mente com propósitos eternos. Mas com frequência, eu sou puxada para a terra, assim, e estou vivendo coisas da terra. Quando eu me pego, eu estou em rotinas da terra. Eu estou, até mesmo coisas da igreja. Eu digo isso porque às vezes a igreja coloca a gente em rotinas terrenas. Entende? Rotinas que a gente se acumula e fala, opa, 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 isso aqui não é o que o Senhor me chamou para fazer. Entende? Então, gostaria de ouvir de vocês, assim, coisas que vocês percebem essa mudança, essa variação. De repente eu estou na Terra e de repente eu lembrei que eu sou um cidadão do céu e que eu ando constantemente proclamando a minha cidadania, mas com frequência. Eu digo isso porque esse é uma palavra que eu amo, ser cidadão do céu. Mas um cidadão que é de outro lugar, você vê no sotaque dele que ele é de outro lugar. Você vê coisas do país dele. Você olha para ele e você sabe, ele não é daqui. Entende? Então, será que a gente revela isso na nossa vida ou com frequência, sim ou não? Daqui a pouco eu conto os meus problemas, mas vamos ouvir de vocês primeiro. E aí, Jonatas? Opa, eu mutei você, Jonatas. Desmutei. Pronto. Pela graça, tá. você foi salvo. Então, você estava falando ali, e eu me pego sempre olhando para as intenções do meu coração. E esse aqui é o que pega, né? A Bíblia fala nosso coração enganoso. O tempo todo a gente perde o foco das coisas do céu. E eu acho que a última vez, assim, que Deus pegou, acho que me deu um puxão de orelha foi recentemente, porque eu tava reclamando, né? Eu quero muito casar. Eu já tô namorando um tempo com a que eu falo minha digníssima, né? Olivia, mandar um beijo pra ela. Te amo, meu amor. E tipo assim, eu tava reclamando com Deus. Eu falei, Senhor, com o que eu tô ganhando hoje, com o que tá a minha vida hoje, não tem como eu casar. E eu quero casar, e fiquei batendo pé e reclamando, porque daí eu falei, Senhor, eu tô vivendo para tua obra, eu tô vivendo para as coisas que o Senhor quer que eu faça, e a única coisa que eu pedi para o Senhor parece que não tenho perspectiva nenhuma de que vai acontecer. E eu falei, Senhor, poxa, eu tô vivendo tudo porque o Senhor quer, e comecei como se fizesse uma barganha com Deus, sabe? E eu comecei a reclamar, assim, tipo, Senhor, tô fazendo isso para o Senhor faz isso aqui para mim. E tava nesse lance, nessas reclamações, nessas murmurações, e Deus falou assim, porque da mesma forma que você anseia o teu casamento, o dia do seu casamento, por que você não anseia as coisas eternas? Por que você não anseia o céu? Por que você não anseia a minha vinda? Porque eu falei assim, poxa, eu queria tanto, tanto, tanto viver, né, o meu casamento, viver, tipo, eu já tava imaginando lá entrando, assim, vestido de noiva e tal. E eu falei, por que eu não anseio da Que mesma forma? romântico, que coisa É, mais linda. obrigado. Você realmente é crente, né? É isso aí. Você Você quer realmente crente. casar, isso aí, parabéns. Mas a O gente meu sonho é entende, a desde gente não é criança, contra assim. casamento, galera, mas a gente entende que esse chamado do Senhor aí, ó, deseja a minha presença antes disso, é muito original do Senhor de arrancar ali, né? Então, e Acontece. às Mas vezes a gente continua, coloca o continua. relacionamento acima de Deus. A Exato. gente coloca, como você falou, o trabalho, o ministério acima de Deus. Então, Deus já começou no meu coração a falar, poxa, você está colocando o teu relacionamento, o teu sonho acima de mim. Tipo assim, tem gente que coloca às vezes no mesmo patamar também, mas tipo assim, não tem isso. É Deus em primeiro lugar, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Foi isso que Deus falou na hora para mim. Então, hoje, Deus tem puxado muito a minha orelha com relação a isso, sabe? Tudo bem, o casamento é o projeto de Deus para a minha vida, é o sonho de Deus para mim e para a vida da minha namorada, sim, nós cremos nisso, mas em primeiro lugar sempre o reino de Deus, as coisas eternas, e eu ter esse anseio, o mesmo anseio que eu quero ter no dia do meu casamento, ter um anseio ainda maior pela volta de Jesus e pelas coisas eternas. Então foi isso esses dias assim que eu tive um puxão de orelha de Deus, no sentido de eu sempre colocar ele em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, crendo que as outras coisas serão acrescentadas. Então é isso que Deus tem muito me falado assim recentemente, porque às vezes as minhas prioridades, as coisas que passam no meu coração, às vezes eu estou colocando acima da vontade de Deus ou acima de Deus, enfim. Então nesse ponto ali que eu estava reclamando, Deus falou aí, ó, seu coração está no lugar errado. Você não está colocando, não está depositando suas esperanças em mim. Você não está colocando o teu coração, os teus anseios pela eternidade. Você está colocando simplesmente por coisas terrenas que são passageiras. Então, apesar de ser um casamento, ser algo que eu tanto almejo, que é o correto, é certo casar, mas
no devido lugar também no nosso coração, sabe? Primeiramente, o reino de Deus. As outras coisas são acrescentadas. Exatamente. Nossa, bem pontual. E aí, Bruna? Eu passei por um puxão de orelha, gente. Muito recente. Quem não é mesmo? Assim que acontece. Eu amo aviões. O sonho da minha vida é ser piloto de avião. E sempre que tem algum evento, alguma coisa assim, eu, tipo, saio correndo para participar. Tipo, de todo jeito, eu dou um jeito que quero participar, né? E aqui em Curitiba não acontece muito, assim. Tipo, é bem raro, mas geralmente eu vou lá no Aeroclube, fico, tipo, passo uma tarde lá, fico vendo os aviões ali, eles ficam bem pertinho da gente, né, e tal. E só que esse sempre foi um sonho que eu tipo, sempre tomei muito cuidado para não se tornar um ídolo no meu coração. Porque eu sei o quanto eu amo isso e o quanto eu almejo isso. E eu realmente oro e falo, Deus, tudo bem se eu não for piloto, tipo, se eu não trabalhar com isso, mas eu quero voar. Tipo, eu só quero fazer isso, entendeu? Se eu fizer isso com 70 anos e, tipo, morrer no dia seguinte, tá tudo bem. Você sabe? vê, né? Realmente se tornou um ídolo. E aí, eu ficava, tipo, realmente refletindo muito sobre isso, tipo, o quanto isso era importante para mim e se eu dava a mesma importância para Deus, né? E aí, nesse fim de semana agora, né, esse que tá vindo agora, vai ter um retiro que eu sirvo sempre que ele acontece. E é um retiro muito especial. Quando eu fiz ele tipo, foi um retiro, um divisor de águas para mim na minha vida, assim. E desde então eu me apaixonei. Eu fiquei, cara, eu vou servir nesse retiro todas as vezes que tiver. E aí as coisas já estavam acontecendo, já tinha dado meu nome, as equipes estavam sendo montadas, várias coisas. E aí, de repente, um amigo meu que não conversava muito tempo, assim, tipo, eu não sabia nem que ele estava em Curitiba ainda. E ele me mandou uma divulgação de, tipo assim, o maior evento de aviação que vai ter, assim, em Curitiba. Na mesma data. Daí eu olhei e eu falei, cara, eu não tô acreditando. Deus assim, ó. Você falou que não é um ídolo, não é mesmo? E aí eu fiquei assim, nossa, Deus, eu não acredito. Eu fiquei brava, assim, fiquei tipo, na mesma data. Aí eu comecei a orar para chover, para dar errado o evento, eles adiarem a data. Olha o jeito, tipo, a oração. Fiquei, crente que usa oração como mandinga. Aí eu fiquei, Deus, se chover, os aviões não vão poder voar, eles vão ter que adiar o evento. Então, tipo, olha lá, né? Aí vai dar um sol. Provavelmente, né? Eu tenho certeza que vai. E aí, enfim, eu fiquei nessa, assim. E, gente, eu fiquei realmente, tipo, chateada, porque eu gosto muito. E eu queria muito participar. Muito mesmo, assim. Tipo, eu queria muito estar lá. Tipo, vão ter aviões antigos e acrobacia, mas de coisa, tipo, muito legal. Tipo, eu viro uma criança quando tem coisa assim. Sério, eu viro uma criança real mesmo. Eu passo a ter 4 anos de idade. E, enfim, e aí, nessa hora, eu, tipo assim, eu não estava chateada com o retiro. Tipo, eu coloquei ele como prioridade, realmente. Eu falei, não, eu me voluntariei e é minha responsabilidade e, tipo, eu vou fazer isso. Só que depois eu olhei e falei, cara, quantas e quantas vezes eu não orei entregando esse sonho para Deus. E agora, tipo, 2 coisas que são importantes para mim estão conflitando na mesma data. E eu tô, tipo, tendo um treco, porque eu não vou no evento de aviação, sabe? E aí eu, tipo assim, eu ainda estou um pouco sentida, porque eu não vou. Mas nesse momento eu entendi que era realmente um momento em que Deus, ele tava, tipo, me colocando numa situação ali de, tipo assim, e aí? De escolha, né? O que você vai escolher? Sim. Qual vai ser a tua reação diante disso? Você me entregou o teu sonho, você disse que eu sou mais importante, mas você não tá agindo dessa forma. Sim. Então, nesse momento, assim, Deus puxou muito forte minha orelha, com uma coisa que eu gosto muito, né? E eu olhei e falei, tipo, cara, talvez seja até por isso que eu não sou piloto ainda. Deus ainda tá moldando, sabe? E, enfim, vou servir no retiro, estou extremamente animada. E, no final das contas, até consegui pegar uma folga no trabalho para ir na sexta-feira no evento. Deu tudo certo. Não sabia se isso era possível ou não, mas, tipo, deu tudo certo. Mas, mesmo assim, eu ainda vou pegar meio que o backstage do evento, assim, não vai ser, tipo, o evento. Mas eu fiquei na hora, assim, e, tipo, eu fiquei, tipo, chateada mesmo. Até falei com a minha mãe deu muita risada da minha cara, tipo, porque eu tava sofrendo, sabe? Ela e Deus, assim, meu Deus. Ela rindo da minha cara, assim, tipo, e eu sofrendo, tipo, eu não acredito. Por que tanto sofrimento? Mas eu senti muito disso, assim. E, tipo, eu me constrangi mesmo. Eu falei, tipo, poxa, Deus, perdão. Porque eu sei o quanto o Senhor fez na minha vida quando eu participei desse retiro.
E eu sei o quanto o Senhor quer fazer na vida das pessoas que vão estar lá, e eu tô me propondo, me voluntariando a participar, a servir, né? E eu não faço isso por mim, eu realmente faço com um olhar tipo, cara, eu quero que Deus me use, mas não para que as pessoas me vejam, para que as pessoas vejam Ele. Sim. Que eu estar ali seja realmente uma ferramenta, né, para que o nome dele seja glorificado e que aquele momento seja um divisor de águas, como foi para mim, mas na vida daquela pessoa com Deus, né? Então, tipo, isso foi um puxão de orelha, assim, que, olha, foi difícil, viu? Eu ainda estou passando pelo processo, gente, eu não vou negar, mas Sim. é isso. Recente, olha aí, ó. Tá Cara, Eu ia mutado. falar receba que de graça. Brincadeira. Não, mas E eu a acho gente leva, né? A gente leva. Eu levo o puxão de orelha todo. Eu prego todo sábado aqui, né, no campus. Então eu levo o puxão de orelha toda semana, né? Daí Deus vai renovando a nossa mente e tal, sempre estar com a mente mais parecida com a de Cristo. Então vamos aprendendo, né? a gente não está aqui no lugar de falar, poxa, a gente já entendeu tudo, porque o Não. versículo da palavra do Senhor em Efésios diz até a medida de Cristo. Então, eu não sei onde é essa medida, gente. Todo santo dia eu tenho me deparado com várias coisas, escolhas realmente erradas que nós fazemos com base em desejos do nosso coração pecaminoso. E realmente, eu também, meu Deus, a quantidade de vezes que o Senhor me corrigiu só essa semana, já hoje mesmo, então, já fez eu realmente voltar para os pés dele e pedir muito perdão, falar, Senhor, como meu coração é enganoso, como meu coração é terreno mesmo, apegado às coisas aqui da terra. E para que eu possa realmente limpar isso, é o relacionamento com ele. Porque ele também faz um trabalho de não só limpeza e purificação, mas de memória. Ele traz à memória constantemente esperança de eternidade. Então, quando ele me fala isso, as coisas começam a mudar. Mas isso não significa que eu não vou sofrer. Não significa que eu não vou teimar, não é mesmo? Não significa que eu não vou desobedecer. Significa que eu vou aprender passo a passo a ficar mais perto de quem Jesus de fato é. Mas esse caminho é longo, gente. Então, eu acho que essa é a melhor parte da eternidade, é a esperança de que eu sei que em algum momento essas coisas vão mudar no meu coração, porque Cristo está realizando a boa obra. Se ele começou, ele vai terminar, entende? Amém. Não, você falou aí no coração, né, tipo, o coração ser purificado, né, nós sermos purificados, né, diariamente e tal, porque a gente nunca vai, talvez, alcançar a medida de Cristo, né, e eu lembro do que Jesus falou no Sermão do Monte, né, bem-aventurados aqueles que têm o coração limpo, né, o coração puro diante de Deus, porque eles verão a Deus. E se for ver esse verbo, ele tem um verbo de continuidade. A gente vai conseguir ver o manifestar de Jesus nos nossos tempos. Ver pessoas sendo curadas, libertas, nós mesmos sendo transformados diariamente. A gente vê o manifestar de Jesus. Mas o verão também é um dia que a gente vai ver Jesus face a face. Então, bem-aventurados aqueles que têm o coração limpo, que verão a Deus no tempo presente, mas no tempo futuro também. Continuamente, né? Então, gente, o nosso programa acabou, chegou já. Foi rápido, né? Eu achei que ia demorar uma eternidade. Não, chega de piada ruim. Gente, eu sou muito tia. Não adianta, eu amo piada desse tipo, entende? É verdade. Não é mesmo? As minhas piadas. Achei que ia demorar uma eternidade, mas foi mais rápido do que. E que bênção, realmente. Eu gostei muito de conversar com vocês, de ter esse tempo. Espero que vocês que estão nos ouvindo via rádio, ou via YouTube, ou aplicativo, ou qualquer outra plataforma, possa ter sido edificado com essa conversa, porque eu fui e sei que eu aprendi muito nesse tempo aqui com realmente meus irmãos, né? Então, obrigado por esse tempo. E agora eu vou deixar que vocês falem pelo menos um tchau para a galera aí, se vocês quiserem falar algo específico para dar tchau e falar vai viver a eternidade, tô brincando, falar algo nesse sentido. Então eu vou deixar aqui com o nosso amigo Jonathan. Fala aí, Jonathan, o que você quer falar para a galera? Então, primeiramente eu queria falar que a gente vai ter a nossa conferência lá, Revival, que é o tema de reavivamento, que a gente vai ter aqui no Campo Comprido. Vai vir Israel Subirá, pastor Tiago Matos, vai vir pastor lá da Red, né? Vai vir o Tiago Cata, vai vir a banda da Vida Plena lá também, da comunidade Vida Plena. Vai ter o JP, o meu melhor amigo também, meu irmão.
Então, eu queria mandar um abraço para o meu irmão, JP, mandar um abraço para a Olivia e para toda a minha liderança, que todo mundo falou assim, ó, se ele não mandar abraço, a gente não vai escutar. Então, eu vou mandar abraço para todo mundo da minha liderança. Olha, gente, esses líderes. Eu vou falar, amo vocês, tá? Sem vocês, nada funciona aqui no Ministério. E eu queria convidar todo mundo para a conferência, vai acontecer no feriado dia 7 de setembro, então venham participar aqui. Então, do 7 a 10 vai ter a nossa conferência, e é isso aí. E lembra, muita gente de variados estados vão ouvir, então, gente, nós estamos aqui na região tipo Curitiba, então venha para cá. Venham para Curitiba, então, aqui participar desse congresso, né? Todo mundo fala congresso, conferência, venham participar. E eu queria mandar um abraço para todo mundo que eu amo aí, que está no meu coração. E para vocês também, oportunidade aí única aí de ter me chamado, assim, eu me senti muito honrado mesmo. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz. Boa, agora é contigo, Bruna, para a gente poder dizer tchau, acabou o nosso tempo eterno. O nosso tempo aqui não é eterno, realmente. Mas queria agradecer por essa oportunidade também, foi surpresa. Foi bem de surpresa, mas deu tudo certo. E confesso que até no início eu fiquei tipo assim, Deus, o Senhor ainda tá me dando tanta chapuletada sobre esse assunto, o que eu vou falar lá, sabe? Mas é que a gente nunca tem nada para falar mesmo, é só a graça, só quero dizer isso. Sim, é dependência. Isso. Então, pegando um gancho nisso, na verdade, a mensagem que eu gostaria de deixar realmente é sobre dependência de Deus. E em tudo que a gente fizer, que a gente dependa de Deus. Assim, acredito que a dependência ela é um dos caminhos para que a gente se achegue mais ainda a esse foco da eternidade, né? Então, tenho vivido muito isso de maneira palpável na minha vida e é algo que eu busco sempre compartilhar com as pessoas à minha volta. Dependa, às vezes as pessoas ficam tipo, não sei como fazer, não sei como é que fazer. Dependa, eu também não sei de muita coisa, mas dependa, entendeu? Só vai, porque se você for esperar para dar certo ou para você estar pleno, maduro, crescido, Cristo... Depender de nós mesmos, não... Isso não vai acontecer. Não dá certo, depender de nós mesmos, já tentei e não deu certo, gente. Então, não, segue a dica. Não indico, mas dependam de Deus. E é isso, agradeço a todos aqui pelo convite, pela oportunidade, pelo Jonatas também, pelo tempo que a gente conversou aqui. E isso aí. Então, gente, que Deus abençoe. Espero vê-los nos próximos programas. Tchau, tchau.